Informação importante sobre Alex Arce, o centroavante paraguaio, está de saída do Equador e por lá afirmam que ele vem para o Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes. Quero contar também sobre um atacante argentino que joga nos Estados Unidos, foi oferecido ao Corinthians e pode pintar como um reforço sem custos para a próxima temporada. Na imprensa gaúcha já há quem garanta que Soteldo será reforço do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece essa história e fala também sobre quem não fica no Corinthians para a próxima temporada, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de informação exclusiva, quero contar que Alex Arce, centroavante paraguaio de 29 anos de idade, que já esteve na mira de vários clubes brasileiros, está vindo ao Brasil. Pelo menos o que publicam lá no Equador. Centroavante que vive ótima fase com a camisa da LDU. No final de semana, mais 2 gols na vitória por 3-0 da LDU contra o Independente Del Valle no jogo de ida da final do campeonato equatoriano. Números do Alex Arce em 2024. 43 jogos, 35 gols e mais 3 assistências. Se a gente pegar só o campeonato equatoriano, média de gols bem próxima de 1 gol por partida. Jogador já mais veterano, mas que tem feito enorme sucesso e na metade do ano esteve nos planos do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, entre outros. De acordo com a imprensa equatoriana, Palmeiras, Corinthians e Fluminense hoje são os maiores interessados. Entrei em contato com o Santiago Meirelles, o representante do jogador, antes de gravar o vídeo. Ele falou que estava resolvendo um assunto importante lá no Cerro Porteño e assim que saísse me retornaria, quem sabe durante o programa do Nicola, que começa às 7 da noite. A gente já não traz mais atualizações. Importante lembrar também que se a LDU criou enorme dificuldade para vender na metade do ano, chegando a pedir 4 milhões de dólares, dá para imaginar que a conversa no fim desse ano vai ser um pouco diferente, até porque o vínculo do Alex Arce se encerra em um ano. Ou seja, se a LDU não vendê-lo agora, em dezembro, vai correr enorme risco de perder o jogador de graça, assinando um pré-contrato na metade do ano que vem. Ramon Dias pediu um zagueiro canhoto, escreve a Isabel Oliveira. O Corinthians busca um zagueiro desde a metade do ano. Sérgio Ramos era uma possibilidade, contei para vocês que as negociações foram descartadas, o Sérgio Ramos deu uma esnobada forte no Corinthians. Quero falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. Yamil Asad, ponta direita de 30 anos de idade, argentino, foi oferecido pro Timão e poderia chegar sem custos para 2025. Esse atacante argentino, que é filho de Turco Asad, um dos treinadores mais conhecidos de alguns anos atrás no futebol argentino, atua no FC Cincinnati. Yamil Asad, na temporada atual, jogou 29 partidas, fez 6 gols e 5 assistências. O Ramon Dias e o Emiliano Dias já o conheciam de outros tempos, até por também serem argentinos. O Yamil Asad, além do UFC Cincinnati, já defendeu o DC United, a Universidade Católica, o Atlanta United e foi formado no Vélez Sarsfield. Operação relativamente barata de alguém cujo contrato no UFC Cincinnati se encerra em 31 de dezembro. Então o Corinthians só precisaria arcar com os salários e com a luva um prêmio pela assinatura do contrato. Pode ser uma opção bem mais barata e acessível do que o Soteldo. Já contei para vocês que o Santos não tem a intenção de facilitar um negócio com o Timão, especialmente por conta da rivalidade entre os clubes. Só para completar em relação ao Corinthians. Nessa segunda-feira, o Romero afirmou que as negociações para a renovação do contrato acontecem, que ele quer continuar e que está otimista para ficar no ano que vem. Já Yuri Alberto, em meio a uma das premiações de pós-campeonato, disse que fica no Corinthians. Mas acho que a gente precisa aguardar as novidades, os desdobramentos e as propostas para entender que tipo de oferta vai chegar e como é que o Corinthians vai avaliar essa situação. Fabiano Oliveira escreve que o Neto cravou o Yuri Alberto no West Ham. Isso pode fazer o Gabigol ir para o Corinthians? Fabiano, já passou a hora. Quem quisesse, o Gabigol precisava ter entrado nesse circuito antes. O Gabigol está de fato fechado com o Cruzeiro, tá? Sobre o Yuri Alberto, o Neto está batendo nessa tecla já há alguns dias. Mas o André Cury, que é o representante do Yuri, me falou que o time inglês não é o West Ham, tá? Eu ainda perguntei mais qual clube é, ele falou, não posso te contar, Nicola, mas é um clube inglês que não é o West Ham e tem mais um outro clube também. Adriano, essa é bem boa, eu até acabei esquecendo de falar. Pode até legal você me lembrar. Hoje eu conversei, para falar a verdade, eu tinha mandado mensagem pro empresário dele, o Brandino, já há alguns dias.
E o Brandino só me respondeu hoje. Acho que o Santiago ainda deve estar enrolado na reunião dele lá, né? Só para vocês verem aqui, que não vai aparecer o número não, né? Tá? Tô ligando aqui, daqui a pouco o Santiago Meirelles retorna pra gente. Eu tinha mandado mensagem pro Brandino, deixa eu até ver aqui nas minhas anotações, mas já faz alguns dias. Foi quando eu descobri que ele não teria sido nem relacionado. Foi ontem. Brandino, boa noite, tudo em ordem por aí? O Coronado ficou de fora do último jogo, por qual motivo? Aí hoje o Brandino me respondeu, não posso falar nada, meu amigo. Para mim tá muito claro que o Coronado não fica, tá? Vou mandar mensagem para uma pessoa do Corinthians, vou mandar mensagem para duas. Sabe me dizer para onde vai o Coronado? Quero te contar agora sobre como é que ficou a disputa da LFU com a Libra depois do rebaixamento dos times no Brasileirão. A gente tinha na edição desse ano do Campeonato Brasileiro 12 representantes da LFU contra 8 da Libra. Para você que não entende do que eu estou falando, os times de futebol do Brasil se dividiram entre dois grupos. A Libra, que vendeu seus direitos de transmissão para a Globo, e a LFU, que vai vender seus direitos de transmissão de forma separada. Para a Record em TV aberta, para a Cazé TV em streaming, para a Amazon Prime também numa outra plataforma, e ainda há discussão em outras propriedades. Pois bem, no Brasileiro desse ano, 12 times eram representados pela LFU contra 8 da Libra. Essa conta já mudou para o próximo ano. A gente vai ter mais equilíbrio com 11 times da LFU contra 9 da Libra. Tudo porque o Santos, que pertence à Libra, voltou da Série B para a Série A. Os 4 times que caíram da Série A para a Série B eram representantes da LFU, embora 3 dos que subiram também são da LFU. Quem brigava contra o rebaixamento e fazia parte da Libra era o Red Bull Bragantino, o Grêmio e o Vitória. Os 3 escaparam. O Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Cuiabá e o Criciúma, todos representantes da LFU, vão jogar a segunda divisão, enquanto o Sport, o Ceará e também o Mirassol eram representantes da LFU. Só para completar, 11-9, né? A nova contagem para 2025. Importante contar ou lembrar também que o Vasco, que pertence à LFU, tem recebido sondagens para se mudar para a Libra, o que permitiria um equilíbrio total entre os grupos. Seriam 10 times para cada lado e a garantia de 5 partidas transmitidas para cada um desses times por rodada no próximo Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o Corinthians, 7ª colocação geral no Campeonato Brasileiro, 9ª vitória consecutiva nesse domingo, vitória por 3-0 contra o Grêmio no sul do país. Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay de bicicleta fizeram os gols da 9ª vitória consecutiva do Timão. Somente outros 2 clubes em toda a história do Campeonato Brasileiro haviam conseguido 9 vitórias consecutivas. Nunca ninguém foi capaz de vencer 10 vezes. Estou para dizer para vocês que se a gente tivesse mais 1 ou 2 rodadas e o Corinthians provavelmente entraria já na fase de grupos da Libertadores, isso porque o Timão termina a competição com 56 pontos, só 3 a menos do que o São Paulo, que perdeu para o Botafogo no Rio de Janeiro. Só para complementar em relação ao Timão, Yuri Alberto marcou mais uma vez, foi a 15 gols no Campeonato Brasileiro, tornando-se artilheiro ao lado do Alejandro. Já na temporada, ele também se tornou artilheiro geral, aí de forma isolada, chegou a 31 gols, ultrapassando o Pedro, jogador do Flamengo machucado faz 3 meses que ele estava lesionado. Para completar em relação ao Corinthians, Timão que promete ir ao mercado em busca de contratações para tornar o time ainda mais forte do que o atual. Hora de mudar de assunto, preciso falar sobre o Corinthians e a chance de Soteldo ser contratado. No Rio Grande do Sul, o jornalista Diego Torbes, que cobre o Grêmio, tratou a negociação do Soteldo com o Corinthians como avançada. Já haveria um acordo para que o Timão pudesse anunciar em breve. O atacante que pertence ao Santos esteve emprestado ao Grêmio nessa temporada. O namoro entre Corinthians e Soteldo é antigo. Antes de se mudar para o Grêmio, o presidente Augusto Melo já havia tentado convencer o Santos a fazer negócio. Só que o Peixe preferiu emprestar o Soteldo para o Grêmio do que para um rival, com medo de o Soteldo arrebentar com a camisa alvinegra. O interesse foi retomado. Existem negociações. O Corinthians gostaria de contar com o Soteldo. A informação que eu tenho, porém, é de que não há acordo fechado. Até porque o Santos ainda não se decidiu sobre o que vai fazer com o Soteldo. E a decisão vai caber ao novo técnico,
Marcelo Teixeira já fechou com um treinador internacional que não foi anunciado. Esse técnico vai dar a palavra final. Ele quer contar ou não com o Soteldo? Se não, a partir daí o Santos se abre para propostas. A ideia era faturar pelo menos 5 milhões de dólares. Então a informação que eu tenho, respeitando a apuração de todos, é que o Soteldo interessa, que existem tratativas, que o Corinthians gostaria de contar com um atacante venezuelano, mas até agora não há acordo. Só para completar, o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, dará uma entrevista nessa segunda-feira lá no CT corintiano. Imagino que seja para fazer um grande balanço da temporada e projetar objetivos para 2025. E o nosso Corinthians? Diegão, o seu Corinthians, se tivesse mais 2 rodadas, o seu Corinthians ultrapassaria o São Paulo, tá? Mais 2 rodadas. Mais 2 rodadas. A diferença entre São Paulo e Corinthians, o 6º e o 7º colocados, foi de apenas 3 pontos, tá? Então, estou para dizer para vocês que se tivesse mais um pouquinho de campeonato, o São Paulo seria ultrapassado. Anderson Rafael Nicola, alguma informação sobre a especulação de Luan, ex-Grêmio e Corinthians no Paysandu? Pelo amor de Deus, desminta isso para a nação bicolor. Anderson, confesso que não havia ouvido nada, mas já posso dizer desde já que é cilada, tá? Deixa eu mandar mensagem para uma pessoa. Quem sabe durante a live a gente ainda consegue algum avanço nessa história? Peraí. Boa noite. Peraí. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo descobrir ainda durante a live, tá bom? Timão Notícias, Nicola, like 80. Coronado é um bom jogador, mas a gente vai perder ele, e ele vai estourar no outro time. Sou de Uberlândia e não perco o seu vídeo. Amei o programa de domingo, boa noite. Obrigado, Timão. Cara, foi estranho, né? O Coronado e o Fagner não foram nem relacionados para esse último jogo, não houve uma explicação. Ele, inclusive, não apareceu nos treinos desse sábado. Deixa eu mandar uma mensagem pro empresário dele, o Brandino. Brandino, boa noite. Tudo em ordem por aí? Ordem por aí. Coronado ficou de fora do último jogo. Por qual motivo? Deixa eu ver se eu descubro alguma coisa para vocês. O Bruno Salvador quer saber se o Wendel e Pogba podem virar reforços no Corinthians. O Pogba rescindiu o contrato lá na Juve, mas ao que tudo indica vai jogar nos Estados Unidos, tá? Ele passou boa parte desse período suspenso lá nos Estados Unidos, tá super identificado com o país, enfim. Nicola, qual a sua expectativa para o Timão para 25? Pedrão Medeiros. Pedrão, o primeiro movimento para o Corinthians seria não perder jogadores. A manutenção do atual elenco seria fundamental, até porque o Corinthians termina o ano voando. Se puder trazer um lateral direito, um lateral esquerdo, eventualmente mais um meio-campista, e eu estou curioso para saber o que vai acontecer com o Igor Coronado. Até mandei mensagem para o empresário dele, que ainda não respondeu. O velho Mil Grau, as entrevistas do Yuri estão estranhas. Pela sua percepção, ele fica... Cara, o Yuri Alberto, de fato, tem sinalizado que pode ir embora. Ele respondeu ao Benjamin Bach na semana passada que tem 50% de chance de ficar. Mas o que o Corinthians alega é que não tem proposta. Isso que me chama atenção, isso que me causa estranheza. E sobre o Ángel Romero, o Ángel tem contrato até dezembro com o Corinthians, até 31. E na teoria, ele já bateu a meta para renovar o contrato. Só que ele quer 2 anos de contrato e quer um aumento salarial. Ele ganha hoje 500 mil por mês, tem mais 370 mil de uma dívida que o Corinthians tem com ele. Essa dívida deixa de ser paga porque ela é completada agora em dezembro. Então, pro ano que vem, ele não quer ganhar só os 500 mil por mês de salário, tá? Wesley Diógenes, você sabe quais jogadores do Corinthians o Corinthians está de olho? Wesley, lateral esquerdo é uma procura, tem o Wendel, tem o Bernabé, tem o Marlon. O Corinthians está atrás de um centroavante, o Pablo Verrete, foi um pedido do técnico Ramon Dias, e aí a gente precisa entender também quais vão ser os próximos movimentos. Aí que Silva quer saber se o Roberto Firmino vem para o Corinthians. Ele deu uma entrevista nessa semana ao Band Esportes dizendo que está rezando para que Deus coloque no coração dele o momento certo de voltar para o Corinthians, de voltar para o Brasil para jogar no Corinthians, que é o clube do coração dele. Tem mais 1 ano e meio de contrato, acho difícil que ele saia por agora, apesar da relação dele com o técnico alemão do Al-Ahly ser péssima, tá? Nicola, alguma chance de o Moscardo voltar? Cara, o Moscardo foi vendido para o PSG, não jogou no PSG, foi emprestado para um outro clube francês. Por lá ele também não joga, tá? O André Santos fala do Coringão aí, seu Ante.
O André, eu disse agora há pouco, o pessoal do São Paulo ficou bravo, mas, cara, mais algumas rodadas e o Corinthians passaria o São Paulo. O Corinthians emplacou a 9ª vitória consecutiva hoje, 3-0, sem tomar conhecimento do Grêmio. 9 vitórias seguidas, só outros 2 clubes haviam conseguido na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos em todos os tempos. Não é nem por pontos corridos, na história do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro e o Inter. Cara, campanha espetacular, momento excelente, tá? Bora falar agora sobre o Corinthians. Quero te contar de 3 atletas que não ficam no timão para 2025, todos revelados ou com passagem pelas categorias de base. São eles o zagueiro Caetano, o meio-atacante Matheus Araújo e o atacante Giovani, que foi comprado do Capivariano por 3 milhões de reais, mas fez o finalzinho da formação na base do Corinthians antes de subir para o time principal. Caetano e Matheus Araújo têm contrato só até 31 de dezembro, não houve a renovação e eles nem ficam no banco de reservas para o confronto contra o Grêmio nesse domingo, estão fora, não jogam mais. Já o Giovani tem vínculo até a metade do ano que vem, mas desde o fim do mês de outubro foi barrado no Corinthians. Tudo porque as renovações ou as negociações para a prorrogação do contrato acabaram sendo recusadas pelo atleta, que inclusive mudou de empresário. Ele era representado pelo Rafael Brandino e acabou aceitando uma oferta de um empresário italiano. A partir dessa mudança, as condições da negociação com o Corinthians também foram completamente alteradas. O Timão entende que a pedida do Giovani é inviável e a negociação fica muito difícil. Desde então, o Giovani nem sequer é relacionado para o banco de reservas, ele não atua desde 21 de outubro, ou melhor, 20 de outubro. Foi seu último jogo, depois ele não vai nem para o banco de reservas. O Corinthians deve procurar um interessado para negociá-lo a 6 meses do fim do contrato, para evitar que ele saia de graça. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, de informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscreve aqui no canal, ativa também o sininho de notificação. Um grande abraço, até mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.